Santa Ceia, a palavra que vem até o meu coração é comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com nosso irmão. O Senhor nos fez, o Senhor, na verdade, restaurou a nossa comunhão através do seu Filho, Jesus Cristo, no sacrifício de cruz. Amém? Eu quero que você preste atenção na palavra, não vai ser demorada, Santa Ceia, mas se for demorada também, você presta atenção do mesmo jeito. Porque o importante é Jesus falar, amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar ceando, se Deus assim permitir. Efésios capítulo 2. Quem achou diz amém. Quem não achou está aí no telão aí. Agora, porém, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. Fala aos nossos corações, nós necessitamos ouvir a Tua voz. Não há nada mais importante do que ouvir a Tua voz. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que possamos entender a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Jesus, diga comigo, Jesus restaurou a comunhão. A nossa comunhão com Deus, desde a queda do homem, foi quebrado uma comunhão, uma aliança que tínhamos com o Pai. Quando Deus criou o homem, Ele tinha estabelecido algo. Quando Deus estabelece algo, aquilo que Deus estabelece se torna um decreto, um firmamento. E o que é que Deus estabeleceu? Ele estabeleceu uma aliança de comunhão entre o homem e o Deus, e um Deus, criatura e criador. Mas no jardim, o homem andava com Deus. No jardim, Deus descia e o homem esperava pela presença de Deus. Ele ansiava. Em Gênesis fala que na viração do dia, na transição, antes disso acontecer, Deus vinha falar com o homem. Imagine alguém que você espera, que você aguarda, que o seu coração palpita. Eu imagino um esposo que trabalha longe, ou que foi à guerra. Eu já vi muitos vídeos, né, os americanos quando vão à guerra e as famílias ficam esperando e eles chegam e faz aquela surpresa, é tão emocionante. Agora imagine alguém tão maravilhoso, o Criador, todos os dias descia, e todos os dias Adão esperava por Deus, Adão aguardava a Deus, e Deus se alegrava nisso. E quando Deus descia, o homem já estava lá o esperando. Por que o homem esperava por Deus? Porque é maravilhoso estar na presença de Deus. Mas um dia Deus desceu e o homem não estava esperando por ele. O homem não estava lá. Sabe o que é que nos tira do nosso lugar de esperar por Deus? As distrações que o pecado nos traz. O pecado nos distrai de Deus. Todo dia Adão estava lá. Eu imagino, eu não consigo visualizar essa história sem olhar a mim e a você. Todo dia Adão estava lá. Um dia Adão não estava onde teria que estar. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus poderia achar Adão facilmente, sim ou não? Mas Deus não queria procurar Adão.
Deus queria que Adão estivesse no lugar que ele teria que estar. Às vezes Deus te procura no mesmo lugar e você não está mais. E o Senhor fica se perguntando: Adão, aonde está você? Por que você não está no lugar que você teria que estar? Ele poderia achar, mas ele não queria procurar. Você sabe uma coisa, irmãos? Deus é todo poderoso. Ele tem todo poder. Mas o nosso relacionamento com Deus é diferente. Com você, Deus quer tratar como pai e filho. Com você, Deus quer tratar como amigo. Você o adora como Deus, o reverencia como Deus, o respeita como Deus. Mas Ele te vê como filho. Ele te ama como filho. Então Ele queria que Adão estivesse ali. Adão não estava. O que é que o pecado trouxe entre Deus e o homem? O pecado trouxe separação, distância, vergonha e medo. A partir do pecado, o homem está separado de Deus. O homem não está mais no lugar que deveria estar. O homem tem vergonha de Deus, porque quando Deus chega ali, Deus pergunta o quê? Adão, onde estás? Senhor, eu estou aqui. Aonde que eu não estou lhe vendo? Vamos imaginar isso. Vem comigo aqui para uma viagem bíblica aqui. Deus é poderoso. Para ele vir à terra, ele tinha que vir numa forma humana, descer para falar com Adão. E quando Deus vem à terra, Deus vem a um local específico, que ele marca um lugar para descer, para falar com Adão ali. Tipo assim, ali naquele pé de fruta, ali na beira daquele rio. E Deus desceu ali. Deus não varreu todo o jardim do Éden e disse: tu estás aqui. Não, Deus disse: vamos para o lugar de sempre. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diga com autoridade: volte ao lugar do encontro com Deus. Volte ao lugar da presença. Volte ao lugar onde Deus falava com você. Quando Deus desceu, Ele olhou naquele lugar, naquela região física, e Ele não viu Adão ali. E Ele pergunta: onde tu estás? Algumas traduções bíblicas, irmão, fala que Adão ouviu os passos de Deus. Bum, bum. E eu imagino alguém que quer fugir, que está com medo, porque o pecado traz separação e o pecado traz medo. O que é que ele faz? O pecado traz vergonha. E quando Adão vê os passos de Deus, eu creio que ele olha para Eva e diz: e agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos ficar aqui escondido nesse arbusto para ver se ele não nos vê. Mas Deus está procurando Adão, porque tem algo em Adão que Deus ama. Quantos entenderam isso? Tem algo em você que Deus ama. Por que Deus te procura? Porque Deus insiste em você. Você quer saber como Deus insiste em você? O seu coração sempre se volta para Deus. Por mais longe que você ande, por mais coisas que você tente fazer, por mais você diz assim: não, agora eu vou chutar o pau da barraca, agora eu vou. Mas seu coração sempre se volta para Deus. Sabe por que seu coração se volta para Deus? Porque Deus faz questão de atrair o seu coração para Ele. Não é você que está se voltando para Deus, é Deus que está te puxando pelo seu coração, porque você o ama. E no meio daquela confusão toda, Adão fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou escondido. Adão, por que você está escondido? Porque eu estou nu. Ou seja, antes ele era puro, agora ele tem vergonha. E tem medo daquilo que Deus vai fazer. O pecado, ele afasta, separa e distancia. Mas Jesus restaura. Jesus traz para perto. Jesus perdoa. Jesus restitui. Jesus veio com a missão clara: restaurar aquilo que o pecado destruiu. A comunhão fugiu quando Adão pecou.
Mas Deus tinha uma missão: resgatar o que se havia perdido. Muitos de nós estávamos perdidos no pecado. Não havia mais esperança. Mas Jesus veio para trazer esperança. Quando Deus olha para nós, o que é que Deus vê em nós? Quando Deus olha para você hoje, o que é que Deus vê? Os nossos pecados são perdoados instantaneamente quando nós nos arrependemos. Sabe que a pessoa que olha para a gente e vê os nossos erros, ela sempre vai lembrar dos nossos erros. E ela olha para você, por mais que você se arrependeu, mas ela vai olhar para você e lembrar do que você fez. Deus é diferente. A Bíblia diz que quando nós se arrependemos, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra nunca mais. O perdão de Deus é real e instantâneo. Vem comigo. Jesus sendo pego. Jesus estava com os discípulos. Judas sai antes, está no meio da ceia. Jesus olha para ele e diz: vai fazer o que tu tem que fazer logo. E Judas saiu correndo. E Judas foi lá pegar as moedas dele de prata. Ele foi ganhar a moeda dele da traição. E o soldado disse: mas a gente não sabe no meio dos discípulos quem é ele. Porque a gente não quer pegar Pedro, não quer pegar João, a gente quer pegar o líder. E agora, como é que eu faço? Judas disse: eu queria estar longe nessa hora, mas então eu vou lá e dou um beijo nele e você vai saber quem é. Olha o que é o perdão de Deus. E Judas chegou, deu um beijo em Jesus. Os soldados já estavam ali, olhando, escondidos. Judas dá um beijo em Jesus. E Jesus fala assim: amigo, me traz com um beijo. Quando Jesus chama Judas de amigo, Jesus não está sendo cínico nem dissimulado, porque Jesus não era isso. Jesus estava dizendo assim: você me traiu e eu estou te perdoando agora. Você me traiu, mas você ainda é o meu amigo. Jesus estava dizendo: eu estou restaurando. O perdão de Deus é para todos, mas nem todos querem aceitar. Judas não aceitou o perdão. Ele tirou a vida dele. Mas eu quero perguntar a você: você aceitou o perdão de Deus sobre a sua vida? Eu quero que você reflita isso. Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui nessa igreja hoje que não pecou contra Deus. Ninguém. Os pecados de um foram expostos, os de outros não. Mas todos foram perdoados por Deus. Eu quero que você entenda isso. Conhecer a Deus é muito bom. Porque alguém poderia dizer assim: Jesus disse: amigo, me traz com um beijo. Jesus estava sendo dissimulado com Judas, estava dando uma indireta. Não, Jesus estava dizendo: você me traiu, mas eu estou restaurando a nossa amizade. O problema é que às vezes muitas pessoas não aceitam o perdão de Deus. Porque o que é que restaura a comunhão? O que é que restaura a comunhão? O perdão. A única coisa que restaura a comunhão é o perdão. Eu disse aqui: Adão pecou e quebrou a comunhão com Deus. O pecado sempre vai tentar nos afastar de Deus. Mas Jesus entrou na história para mudar aquilo que era tristeza e transformar em alegria. Jesus entrou para... Olha para a pessoa que está do seu lado aí, profetiza. Jesus entrou na sua vida para mudar o final da sua história. Você recebe isso? Agora olha para cá. Talvez o início da sua história foi pecaminosa. Talvez no meio da sua história você pecou. Mas o final da sua história Jesus está mudando hoje. Porque Ele disse que é melhor o final das coisas do que o início. E é isso que nós encontramos nesse texto quando eu digo que Jesus restaurou a comunhão. Porque o pecado tentou tirar. E Jesus veio para derrubar a barreira. O que separava o homem de Deus. O que separava o homem de Deus era o pecado. Mas o sacrifício de cruz removeu uma barreira que existia entre nós. Removeu a barreira do pecado.
Jesus pagou uma dívida. Olha o que Jesus fez. Ele pagou a dívida, cancelou a condenação e reabriu o acesso. Ele pagou a nossa dívida que Adão tinha cometido. E todo homem, ele começa a pecar. Então, ele cancelou a condenação, porque se você é pecador, eu sou pecador, nós merecemos a condenação. Lembra da mulher pega em adultério, jogaram aos pés de Jesus e disseram: essa mulher está condenada. E Jesus disse assim: ela está condenada, mas se algum de vocês não tiver pecado também, vocês podem matar essa mulher. Ele veio salvar o que estava perdido. Você sabe qual é o problema do homem? Jesus veio salvar o homem que estava perdido, mas o homem que estava perdido e agora não está mais, não quer salvar o outro homem. Você entende isso? Jesus me salvou, e porque eu não... Jesus deu a vida por mim, será que eu não posso dar minha vida pelo meu irmão? Sabe o que é redenção? Eu vou dizer para você. Tinha um homem caído, espancado. Passou um sacerdote, um pastor, passou de largo por ele. Sabe por que passou de largo por ele? Porque o sacerdote pensou: certamente esse homem merece. Ele está aí todo arrebentado no chão. Ele fez alguma coisa de errado, ele roubou alguém. Ele teve chance. Eu chamei ele para a igreja, ele não quis ir. Ele merece isso daí. Aí passou um levita que cantava, tocava. Olhou o homem e passou de longe. E aquele homem ia morrer no chão. Mas veio um homem samaritano. Ele olhou aquele homem no chão e ele parou. Se nós não pararmos para cuidar de quem está morrendo, o Senhor vai cobrar esse sangue das nossas mãos. Jesus morreu por Judas também. Ele não quis receber Jesus, não quis receber o perdão. Mas Jesus estava morrendo por todos os pecadores. Aqui é uma igreja que está cheia de pecadores arrependidos dos seus pecados. Eu não sou crente porque eu quero ser melhor do que ninguém. Eu sou crente porque eu aceito a restauração que Deus tem para fazer na minha vida. Eu aceito quando eu me arrependo, Jesus libera o perdão sobre mim. Eu sou aquele homem caído. E o bom samaritano chegou, curou as feridas, colocou nos ombros e cuidou dele e restaurou aquele homem. A restauração da comunhão vem quando o meu coração está aberto para levantar a mão para alguém que está caído. Você sabe o que é restaurar a comunhão, irmãos? É se doar. Jesus olhou para um povo totalmente longe da graça do Pai, onde o pecado tinha nos colocado em um lugar que ninguém poderia nos tirar. Eu quero que você entenda isso. Nem as autoridades da época poderiam nos livrar, nem o prefeito, nem o rei, nem o imperador. Ninguém poderia fazer nada. Nós estávamos condenados ao inferno. O inferno é o lugar que as pessoas pecadoras, que não se arrependem dos pecados, vão. E todos nós estávamos condenados ao inferno, porque a nossa essência é pecadora. Mas Jesus entrou na história para mudar a nossa história. Você que está nesse culto, acredite não nas minhas palavras, mas na palavra de Deus. Ele veio para mudar a sua história. Ele veio para trazer um novo destino para você. Jesus se entregou para que a nossa comunhão fosse restaurada. O texto de Mateus 27, 51 fala que o véu foi rasgado de alto a baixo, o que nos separava do lugar santo, por nós sermos pecadores. Existia um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Ele tinha uma corda enrolada em um sino, e essa corda a ponta ia para o lado de fora, porque esse santo dos santos era um lugar que, se qualquer pessoa entrasse sem autorização, era fulminada por Deus. Então o sumo sacerdote, de quando em quando, ele entrava para fazer algo ali, e ele tinha um sino com ele, né, aqui na cintura, e uma corda que a ponta ia lá para fora. Enquanto ele estava trabalhando, o sino estava...
Se ele fosse fulminado lá dentro, ninguém podia entrar para tirar o corpo, tinha que puxar pela corda. Se o sino parasse, o povo ia tentar puxar a corda. Então tinha um véu que separava as pessoas de lá. Por quê? Porque Adão pecou e toda a humanidade estava debaixo do pecado que Adão cometeu. É por isso que quando a gente, às vezes, quer vir para a igreja, vem para a igreja e começa a querer olhar o pecador como não tão merecedor. Eu olho o pecador e digo para ele: ainda há esperança para você, porque eu também sou pecador e estou aqui recebendo perdão, sabe, irmãos? Sabe aquela ideia? Houve uma época que o evangelho era assim: nós somos salvos e vocês não. As pessoas não queriam aceitar Jesus porque diziam: eu vou fazer o que lá, se lá é lugar de santo e eu sou pecador, o que é que eu vou fazer lá? Mas aí, a partir desse momento, as igrejas entenderam que o evangelho que teria que se pregar é: o mesmo Deus que me libertou vai libertar você também, o mesmo Deus que me recebeu vai receber você também. Por quê, pastor? Porque Jesus veio para religar a aliança que o pecado quebrou. Sabe por que hoje é uma noite de comunhão? Porque eu estou aqui para religar a minha aliança com Deus. Quantos estão aqui para religar? Jesus veio restaurar a comunhão. Ele restaurou, sim ou não? Através da cruz. Ele disse: Pai, está consumado. A partir daí, em Atos 2, o Espírito Santo já veio, já encheu todo mundo do Espírito Santo. Já falaram em outras línguas. Pedro já prega e as multidões se convertem. Os demônios são expulsos pela igreja, não mais por Jesus, mas através da igreja. E ali as pessoas são curadas. O Senhor continua a operar, porque a comunhão entre Deus e o homem foi restaurada. Mas Jesus restaurou. E qual é a nossa função? Preservar a aliança. O problema é que às vezes a gente não tem preservado a aliança de restauração. Primeiro, eu preciso ter comunhão com Deus e preciso ter comunhão com meu irmão. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Fala para ele: eu preciso ter comunhão com você, senão eu não vou para o céu. Pastor, eu quero ter comunhão só com Jesus. Eu quero ter comunhão só com Jesus. Mas lá no céu não vai morar só você e Jesus. E agora? Eu preciso ter comunhão com meu irmão. E eu preciso ter comunhão com Deus. Porque quando Deus mandou Jesus, Ele veio religar a comunhão do homem para com Deus. Mas se meu irmão é a imagem e semelhança de Deus, como é que eu vou ter comunhão com Deus e não vou ter comunhão com meu irmão? Quando Jesus estava nos seus últimos momentos, que Ele falou: Pai, está consumado, entrego minha vida a Ti. A Bíblia diz que algumas pessoas ressuscitaram. Depois você vai ler isso. Alguns túmulos abriram e pessoas andaram sobre a cidade. Pessoas que ressuscitaram. Porque tinha coisas que precisavam ser restauradas. Jesus não deixa nada mal feito. Jesus não deixa nada para depois. Peraí, não, tudo que Jesus tem para fazer, Ele faz. Se é para perdoar, Ele perdoa. Se é para restaurar, Ele restaura. Se é para vivificar, Ele vivifica. Se é para liberar, perdão. Porque a comunhão tem que ser restaurada. E quando Satanás pensou que tinha ganhado na cruz, ao terceiro dia, ele viu que ele perdeu. Quando o inferno comemorou a morte de Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Para dizer que ali não era o fim da igreja, mas era o começo da igreja. E que essa mensagem de restauração esteja no seu coração. Precisamos dar continuidade à reconciliação do homem para com Deus. Eu preciso entregar a minha vida a Deus como forma de reconciliação. Eu não posso apenas querer seguir a Jesus. Eu tenho que aceitá-lo, Ele no meu coração, aceitá-lo no meu coração. Aceitar Ele na minha vida, para que Ele possa restaurar tudo aquilo que o pecado estragou. Tudo aquilo que o pecado
tirou de nós, desfigurou. A falta de fé, a falta de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Mas o Espírito Santo traz de volta, através da morte e ressurreição de Cristo. Ele restaurou a comunhão com o homem. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus. E eu quero dizer, para concluir, que hoje você tem acesso a Deus. Que o seu pecado não pode te afastar de Deus. Porque alguém morreu para que você pudesse ter acesso à presença do Pai. Tome posse desse acesso hoje. Quando você vier adorar a Deus, diga assim: hoje eu vou acessar a glória do Pai. Porque através de Cristo Jesus, o pecado não me vence mais. As tentações não me vencem mais. Eu decido hoje ser uma nova criatura. Porque Jesus me deu acesso. Só para você se levantar, olhe para o seu irmão e diga: não torne a morte de Cristo em vão. Se coloque de pé.